Olá, meu nome é Carlos Henrique Cardoso Almeida e, sob a orientação da professora doutora Mônica Matos, foi realizado o projeto intitulado de Sensibilidade in vitro de Sporotrix brasiliensis a antifúngicos comerciais. Então, sabe-se que o Sporotrix é o causador da esporotricose, sendo que o Sporotrix schenck, Sporotrix brasiliensis e Sporotrix schenck são as espécies de maior importância clínica. Então, trata-se de uma doença zoonótica de notificação obrigatória aqui no estado da Bahia, onde já foi relatados, né, aqui no Brasil, 25 dos 26 estados brasileiros, sendo considerada doença epidêmica aqui no Brasil. Então, os gatos, eles são os mais acometidos por essa enfermidade e desempenham um papel fundamental na transmissão da doença, tanto para outros gatos quanto para seres humanos. E nos últimos anos, uma série de casos de falha terapêutica em gato foi relatado, né? Caracterizando uma possível resistência antifúngica aos medicamentos utilizados no tratamento da doença. Então, com o objetivo de trabalho foi avaliar o perfil de suscetibilidade in vitro de Sporotrix, identificar quais antifúngicos comerciais das cepas apresentaram resistência ou sensibilidade. Então, foram utilizados até então 16 isolados, sendo que esses isolados eles foram oriundos da micoteca do Laboratório de Pesquisas Micológicas do Hospital Veterinário da UFBA, e essas amostras elas foram derivadas de amostras clínicas de carnívoros domésticos atendidos tanto no Hospital Veterinário da UFBA quanto o Centro de Controle de Zoonoses da cidade de Lauro de Freitas, entre o período de 2023 a 2024. Como procedimentos experimentais, por se tratar de um fungo filamentoso, ele precisa sofrer essa mudança, né, de morfologia para a forma leveduriforme, que é a forma patogênica do fungo, né? Então, esse fungo na forma filamentosa ele foi incubado, né, em caldo BHI por 7 dias, a uma temperatura de 35 graus Celsius. Logo, passado esse tempo, esse caldo BHI foi homogeneizado, né, com fungo já leveduriforme, e foi feita a padronização de turbidez para a escala 3 do McFarland. E com o auxílio de uma pipeta foram puxados 200 microlitros dessa amostra e foi disperso, né, em uma placa de Petri contendo um meio Miller Hinton, que foi com o auxílio de uma alça de Drigals que foi espalhado nesse meio. Logo em seguida foi colocados os discos de papel embebidos com os antifúngicos e após esse procedimento, foi incubado novamente a temperatura de 35 graus por 48 horas. Passadas essas 48 horas, foi feita a interpretação do halo de inibição. Então, os antifúngicos utilizados foram itraconazol, cetoconazol, anfotericina B, fluconazol e clotrimazol. Sendo que, a partir do halo de inibição, a gente pode caracterizar essa cepa como sensível, intermediária, sensibilidade intermediária ou resistente. Então, dos resultados encontrados, foi possível categorizar que até o momento desses 16 isolados, 6,6% foram considerados resistentes a itraconazol, 62,5% apresentaram sensibilidade intermediária ao itraconazol e 31,2% foram considerados sensíveis. Para o cetoconazol, todos os isolados apresentaram sensibilidade, o fluconazol, 93,7% apresentaram resistência e apenas 6,2% apresentaram-se sensível a esse antifúngico. Para a anfotericina B, 75% apresentaram sensibilidade intermediária e 25% apresentaram sensibilidade. Com relação ao clotrimazol, 25% apresentaram resistência, 18,7% apresentaram sensibilidade intermediária e 56,2% apresentaram-se sensível ao clotrimazol. Ainda não podemos fazer uma correlação com a literatura a resistência antifúngica, por conta que o número amostral ainda é menor, então não é um número amostral suficiente para a gente poder fazer essa correlação, até em relação também às análises estatísticas. Mas a gente pode observar que esses resultados eles podem ajudar a uma possível desfecho com relação ao tratamento in vivo desse animal. E não muito diferente da literatura é que existe sim isolados resistentes a diferentes antifúngicos, e isso pode se tornar um problema caso
muitos isolados apresentam essa resistência a esses antifúngicos de eleição, que é o tratamento de primeira escolha para espirotricose. E muito obrigado a toda a equipe da PMIC, o Hospital Veterinário da UFBA e o programa permanecer.